só nele está confiar. Se alerta em seu posto vê fogo, ou alguém que o venha chamar, sem a verdade um só minuto, seu dever o serviço é alarmar. Todos correm a gritar fogo, fogo, é preciso então não temer, compreendemos a nossa missão, não importa. Bombeiro Mirim! Começa a partir de agora o programa Ensinando o Caminho Criança Feliz. Semana passada nós anunciamos que hoje nós daríamos início a um novo quadro chamado Eu Fui Bombeiro Mirim. E nós já gravamos uma parte desse quadro muito especial, mas que vai ficar para apresentação na próxima semana, onde nós teremos aqui na nossa programação o privilégio de entrevistarmos um bombeiro militar que um dia foi bombeiro mirim, o Garbellini. E também realizamos uma entrevista com o Capitão Marafigo, ele que é comandante no Corpo de Bombeiros de Arapongas. Então não perca, na próxima semana então nós lançaremos este novo quadro Eu Fui Bombeiro Mirim, onde vocês terão a oportunidade, é claro, não de conhecer todos, mas alguns jovens que eram adolescentes, crianças e hoje são homens e mulheres, cidadãos de bem em nossa comunidade. Mas hoje nós vamos dedicar o nosso programa para falar um pouco com você, filho. Através da Bíblia Sagrada, nós iremos ouvir algumas orientações de Deus para a nossa vida como filhos. O que Deus pede para que eu e você façamos como filhos. Nós sabemos que as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, estão num período de férias, né? Mês de julho, período de férias. As crianças estão em casa, os jovens também. E mesmo quando não estão em casa, estão na escola, nós precisamos saber qual é a nossa missão, qual é a nossa função como filhos. E para isso, é claro, nós iremos nos basear na Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus, a vontade de Deus para mim e para você. Por isso eu quero convidar você que tem acesso à sua Bíblia a abri-la no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E hoje nós teremos a oportunidade de viajar um pouquinho na Bíblia, ver outros versículos aonde Deus nos ensina a sermos filhos que honram os seus pais, filhos que têm sabedoria, que têm amor e que com isso recebe também a graça da parte do nosso Deus, amém? A Bíblia diz no livro de Efésios 6, a partir do versículo de número 1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Graças a Deus, porque a palavra de Deus nos orienta em todas as áreas das nossas vidas. Nós sabemos tudo que devemos fazer aqui na Bíblia, porque na Bíblia o Senhor nos deixou os seus ensinamentos. Então a Bíblia é o nosso manual de instrução, é o livro sagrado que foi escrito por homens, mas inspirados por Deus e que nos traz ensinamentos preciosos de como vivermos e vivermos bem a nossa vida, fazendo o que é certo. E hoje o nosso tema é: Filhos, honrai aos vossos pais. O primeiro versículo diz: Filhos, obedecei aos vossos pais. Amados, a Bíblia não diz: pais, façam com que os seus filhos os obedeçam. Esta palavra, este pedido, esta ordem de Deus não é para os pais, é para os filhos. Porque muitas vezes nós nos vemos cobrando os pais em relação à obediência dos seus filhos. É claro que os pais precisam, devem
e ensinam os seus filhos como fazer, o que fazer, de que maneira fazer. É claro que os pais são espelhos para os seus filhos. Se você, pai, não honra os seus pais, o seu filho está vendo o seu exemplo. O seu filho está vendo como você age com os seus pais. E talvez irá agir da mesma forma ou de forma ainda pior com você. É claro que tudo isso tem um grande peso. Nós, como pais, como mães, precisamos ensinar e, acima de tudo, mostrar como se faz com o nosso testemunho. Mas a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Você que talvez ainda é criança e está acompanhando a nossa programação neste momento, saiba que você precisa, desde pequeno, obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você obedeça os seus pais. Como nós poderíamos, então, resumir a palavra obedecer? Obedecer é no sentido literário, prestar obediência. Uma ordem dada do seu pai, da sua mãe, precisa ser obedecida e não questionada. Infelizmente, nos dias de hoje, as crianças tão pequeninas, os adolescentes e quem dirá os jovens, acham que sabem tudo, que sabem mais. Talvez porque entendam um pouco mais da tecnologia, talvez porque se achem um pouco mais antenado com as coisas atuais, acham que são superiores aos seus pais. Um grande erro, um grande equívoco. Não importa quão humildes sejam os seus pais, não importa quanta informação você tem e pense que eles não têm o suficiente. Você precisa obedecer. E isso não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia, é a voz de Deus quem nos orienta. Filhos, obedecei aos vossos pais, obedecei e pronto. Muitas mães choram a morte dos seus filhos, sabendo que tinha instruído os seus filhos: não faça, não vá, não use, não haja desta maneira. Mas os filhos, muitas vezes, por achar que muitos sabem e que vão conseguir solucionar os seus problemas da sua própria maneira, sem ouvir os seus pais, cometem grandes erros, alguns que os levam à morte. Morte física ou morte espiritual. Pessoas que se afastam dos seus pais, que simplesmente se afastam do convívio familiar e automaticamente se afastam também de Deus. Amados, a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é justo. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 1, o versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do seu pai e não deixes as instruções de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amados, olha que palavra linda, olha que provérbio lindo. Filho, obedeça as instruções do seu pai, da sua mãe, porque isso será um adorno, será um enfeite para você. Muitas vezes os seus amigos poderão zombar de você, porque talvez você queira fazer algo que eles estão fazendo e você não faz, porque os seus pais não te deram autorização para fazer. E às vezes neste momento você pode de alguma forma se sentir diminuído. Mas saiba que no mundo espiritual não é assim que funciona. No mundo espiritual, aqueles que honram os seus pais, eles têm sobre eles um adorno, um enfeite, uma honra da parte de Deus. E saiba que tudo na vida são sementes lançadas. E aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. E se você tem semeado bons frutos, você irá saborear do doce sabor dos frutos que você tem semeado. Porém, se você tem semeado frutos amargos, de desobediência, dando respostas grossas, sendo teimoso, muitas vezes humilhando os seus pais, com palavras que ferem, que ofendem, saiba que esses frutos também
terão que ser colhidos por você e a consequência virá. Então esteja muito atento ao que você está fazendo e à maneira como você tem conduzido a sua vida e o seu relacionamento com seus pais. É necessário obedecermos. E agora nós vamos ver que o versículo de número 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amados, é o que nós falamos no bloco anterior. Quando nós obedecemos, nós semeamos bons frutos e iremos colher esses frutos. Então, quando você obedece, quando você honra teu pai e tua mãe. Nós vemos muitos jovens, muitos filhos que às vezes honram o pai, mas desonram a mãe. Ou honram a mãe e desonram o seu pai. E a Bíblia não diz honre o teu pai que é bonzinho, que não faz nada de errado. Honre a sua mãe quando ela fizer aquilo que você quer. Não, a Bíblia diz apenas honre. Não importa o que o seu pai esteja fazendo, não importa a maneira como sua mãe esteja conduzindo a sua vida, a sua educação. A sua função é orar para que Deus os abençoe e, se for necessário, os transforme. Mas o seu papel, o meu papel como filha é honrá-los, dar a eles a honra que é deles, porque eles são pais, são autoridades sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento da Bíblia que nos traz uma promessa, que é a promessa de vivermos muito mais tempo sobre a terra. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz em Colossenses 3:20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo, amados, não é em apenas algumas coisas, não é em apenas aquilo que você concorda, não, é em tudo. Obedeça os seus pais, obedeça, porque isso agrada a Deus. E para finalizarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero deixar aqui também uma palavra da parte de Deus para mim e para você como pais, como mães. A Bíblia diz no versículo 4: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, muitas vezes nós como pais provocamos os nossos filhos, fazemos assim algo que realmente chama a atenção deles para as coisas ruins. Às vezes nós gritamos, às vezes nós berramos, às vezes nós fazemos coisas assim que são bem inconsequentes. E nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos ter autoridade na nossa palavra. Nós precisamos saber o que estamos pedindo. Nós precisamos saber que a ordem dada não será voltada atrás. Precisamos ter uma postura firme como pais, mas sempre cuidando para que com as nossas atitudes nós não venha provocar a ira nos nossos filhos. E a Bíblia diz que nós devemos instruir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, criar os nossos filhos com disciplina. Com disciplina. Existe horário, existe lugar, existe ordem para cada coisa, não é? Em casa as crianças talvez tenham uma liberdade que fora de casa eles precisam entender que não terão. Então existem formas de nós ensinarmos, e quanto antes, melhor. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mas você que tem os seus filhos pequenos, aproveite a oportunidade, que é muito mais fácil nós orientarmos e ensinarmos os nossos filhos enquanto ainda pequenos. Porém, por maior que eles sejam, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. E a Bíblia diz: ensinai-o na admoestação do Senhor. Amados, nós precisamos ensinar para os nossos filhos a verdade bíblica, a vontade de Deus para a vida deles, que também é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Você tem levado o seu filho à igreja? Porque depois você cobre o seu filho quando ele cresce. Você não vai à igreja, você não procura Deus, você não busca Deus. Você tem orado com os seus filhos? Porque talvez você cobre dos seus filhos. Eu não te vejo orando, mas os seus filhos têm visto você orar, têm visto você mãe, você pai, com os seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Chame os seus filhos, ore com eles,
ore para eles e com eles. E com certeza, muitas, mas muitas diferenças você verá dentro da sua casa. E pai, mãe, não desista nunca. Não importa quão difícil possa estar, não importa a luta que você possa estar vivendo com os seus filhos, não desista. Coloque-os no altar do Senhor e Deus operará uma grande bênção. E você, filho, honre os seus pais. Um dia você saberá exatamente o que é ser pai e o que é ser mãe. E aí você se lembrará, e que você possa ter apenas boas lembranças da sua vida como filho, quando você se tornar pai, quando você se tornar mãe, ok? Amados, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Eu quero convidá-los, caso vocês queiram rever esta mensagem ou acompanhar a nossa programação, entre em contato através dos nossos endereços eletrônicos aravideos@uol.com.br e bombeiromirim.com.br. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida como filho, como pais, que Deus guarde e zele pela sua família em todo o tempo. Assim nós pedimos ao nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima semana.